E aí, galera, tá cansado aí? Prova de hoje, o S 2023, né? Véspera de feriadão. A gripe aí, ó, pegando todo mundo. Não sei se o áudio vai sair legal, porque eu tô meio fanho, mas vamos lá. Prova aconteceu hoje, prova não foi difícil, acho que foi uma prova das mais fáceis que teve da UES nesses últimos anos, certo? Então, pra galera que tava aí pegando firme nas questões e se preparando especificamente para a UES, provavelmente fez uma boa prova porque estava bem legal, viu? Ao mesmo tempo, quando a prova é fácil para todo mundo, né? Então, se você perde uma questão, aí a coisa fica difícil. Mas vamos lá. Olha só, estou pegando aqui a prova do gabarito número 1, certo? Nós temos 4 modelos de provas, né? Então, estou pegando aqui o gabarito número 1, certo? Então, está pegando essa aqui, ó, que tem essa questão aí como a questão número 47, questãozinha de função orgânica, beleza? E aí essa questãozinha, pessoal, é basicona demais, né? Olha só, presta atenção aqui, deixa eu buscar o nosso marca-texto aqui, ó. Ele fala assim, ó, os compostos orgânicos podem ser representados por fórmulas traço, em que as ligações entre os átomos de carbono são representadas por traços. Neste tipo de representação, a quantidade de hidrogênio fica subtendida. Sabendo que o átomo de carbono faz 4 ligações, assinale a opção que apresenta a correta associação da fórmula de traços do composto orgânico com a classe a que pertence. Aqui, sei não, é sem comentário. Essa aqui é a questão que nem aluno acredita que vai cair, né? Mas enfim, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é um hidrocarboneto, certo? Um hidrocarboneto que é na verdade isso daqui, né? Eu tenho um carbono ligado a um carbono, ligado ao carbono, ligado ao carbono, pá. Subentende-se que se o carbono faz 4 ligações, aqui eu vou precisar de mais 2 hidrogênios, aqui eu vou precisar de mais 2 hidrogênios e assim por diante, tá? Quando o átomo que está ligado não for carbono nem hidrogênio, ele tem que aparecer. Por exemplo, se eu tenho essa cadeia carbônica aqui, e aqui eu coloco, ó, por exemplo, colocar aqui, colocar um hidroxila aqui, fazer uma função álcool, ele vai ter que aparecer, beleza? Então vamos logo para a questão. Aqui, para ser uma cetona, precisaria ter isso aqui, concordam? Precisaria ter isso aqui, ó, ligado a carbono, né? Carbono pode ser saturado ou insaturado, tanto faz, mas precisaria ter isso daqui. Então, se fosse cetona, isso aqui teria, ó, uma ligação dupla e o oxigênio bem aqui. Não tem. Tá bem mal feitinho, né? Tá, essa questão aqui, ela talvez alguém vá querer recorrer, certo? Mas está muito mal feito, né? Porque aqui, se ele fosse fazer uma molécula decente, ficaria assim, ó. Aí ficaria o oxigênio aqui, assim, né? Então fica óbvio que não é uma cetona, é uma função éter, beleza? E ele quer mesmo o quê, hein? Assinale a opção que apresenta a correta associação da fórmula de traços do composto orgânico com a classe que pertence. Pronto, não vai ser essa daqui, né? Aí ele fala que isso aqui é um aldeído. Ó, para ser aldeído, precisaria ser aqui somente o quê? Somente o hidrogênio. Na verdade, isso aqui ele trocou. Ó. Onde é aldeído é ácido carboxílico. E onde é ácido carboxílico é um aldeído. Certo? Então sobrou somente a letra C de casa. Isso no gabarito 1. Beleza? Que tem aqui a função éster bonitinha do jeito que ela tem que ser. Mas eu ainda fico meio chateado como a pessoa não teve a disposição, né,
coragem de fazer uma molécula mais decente, que isso aqui está muito mal feito, né? Eu não consigo fazer uma molécula desse jeito aqui para colocar numa prova de ensino médio, quanto mais no vestibular, né? Fica aí a vergonha para quem fez. Belezinha? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Seguinte. Essa daqui é engraçada. Eu acho que essa aqui teve uma galera que estudou quase nada e acertou. Por isso que eu disse que essa prova foi meio estranha, essa prova de química aqui da UES. O composto, aí tem ó, bicarbonato, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, são chamados de antiácidos, porque normalmente são usados para... Aí aqui é o seguinte, você matava a questão aqui, ó, para neutralizar, beleza? Ó, neutralizar. O que é neutralizar? Neutralizar é isso aqui, ó. Você tem um ácido, né? Um ácido genérico aqui, ó, HA, tá? Aí você reage aqui com algo que tem uma característica, no caso, vai ser uma característica, por exemplo, você colocar uma base na mesma proporção, né? Vou botar aqui, ó, A, B, OH. O que vai acontecer aqui? Eu vou formar o meu... Aqui, ó. Se for no caso aqui ácido com base, vai ser o meu sal, certo? E aqui vai formar a minha água. O que acontece aqui? Tá neutro, né? pH neutro, pH 7, né? Nem tá para ácido nem para base, certo? Aí se você fosse aqui, ó, primeira reação aqui na letra A, olha o que acontece, ó. Depois que reagiu, o meio reacional ficou básico. Tá aqui o OH presente. Letra B, depois que reagiu, não tem nada de ácido nem de básico, ou seja, aqui houve realmente uma neutralização, certo? Que é a nossa resposta. Vamos ver os outros, ó. Os outros, se você olhar aqui, ó, tá sobrando H, tá básico, tá sobrando H+, tá ácido. Então quer dizer, aqui neutralizou? Não. Aqui neutralizou? Não. Aqui neutralizou? Não. Então não está obedecendo a característica de um antiácido. Era isso. Beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui para mim é mais difícil. Mais difícil por quê? Porque é questão da pessoa dar valor àqueles textos que a gente manda, né? Às vezes a gente manda para o aluno, olha, pega... Tem um texto aí que eu estou mandando, texto de atualidades, né, científicas, coisas que estão falando muito nesse ano, coisas do meio ambiente, né? Dá uma olhada aí, ó. Aí o cara... Mas ainda assim aqui você tinha que ter noções das moléculas, não sei, para mim... Para mim é uma questão de decoreba, né? Questão de você... Não é questão de raciocínio, né? É questão de leitura e lembrar de uma imagem. Porque aqui você tinha que lembrar da estrutura do PVC, né? Do PET, do poliestireno, do polipropileno. E não é tão trivial assim como se eu te perguntar, por exemplo, me fala aí a molécula, desenha aí uma molécula de um éter qualquer, né? É diferente, tá? Mas enfim, saiba que isso aqui você consegue fazer resolvendo questões, né? Então, por isso você está aqui, se cair um igual, você já vai lembrar. Mas para resolver isso aqui, que eu já estou demorando demais, né? Ó, PVC, ele fala o seguinte, ó, usado na fabricação de cano, isso aí você sabe, né? Contém somente carbono, hidrogênio e cloro. Vamos ver. Aí eu coloquei aqui as moléculas. PVC, o que é que ele tem? Ó? Hidrogênio, carbono e cloro. Pronto, tá certo. E ele quer o quê? Ele quer a verdadeira. Tá? Então já é a letra A. Tranquilo? Politereftalato de etileno, PET. PET você sabe que é para fazer o quê? Garrafa. Né? Agora como é que é a moléculazinha dele?
né? Vamos ficar de olho, né? Para as próximas questões que aparecerem com relação a isso. Será que vai aparecer no Enem, né? Então, ele fala assim, ó, não contém átomo de oxigênio. Tá aqui, ó, contém. Então, por isso que tá errado. Beleza? Poliestireno, usado na fabricação de copo descartável, além de átomos de carbono e hidrogênio, também contém átomos de nitrogênio. Será? Aqui, ó. Não, só tem hidrogênio e carbono. Né? E apresenta aqui o aromático. Tá? Então, por exemplo, coisa para você fixar, né? O PET e o poliestireno apresentam que características em comum? Presença do anel aromático. Tá? Aí esse daqui apresenta oxigênio, esse daqui só apresenta carbono e hidrogênio. Né? É sempre bom revisitar isso. O que mais? A letra D, por que está errada? Porque ele fala assim, ó, usado na fabricação de seringa, beleza? Contém o átomo de oxigênio. Não, só tem carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio, beleza? Aqui os exemplos de aplicação, né? PVC, o cano, PET, a garrafa, o poliestireno, o isopor, o polipropileno, as bolinhas de plástico, né? Belezinha? Então fica a letra A. Vamos para frente. Aí começa a engrossar o caldo, né? Começa a engrossar o caldo no sentido de buscar um pouco do seu raciocínio de cálculos, tá? Então vamos lá. O que ele fala aqui, ó? 528 gramas de uma amostra de substância orgânica volátil forneceu por combustão 1.584 gramas de CO2 e 864 gramas de O2, sabendo que, cadê que eu não estou enxergando mais nada aqui, sabendo que, não, que eu estou querendo copiar aqui, ver se eu coloquei não, coloquei não, eu estou querendo fazer, sabe o que, galera, estou querendo escrever, aqui ó, ele fala assim, ó, ele tem uma substância orgânica, então ele tem aqui ó, um composto orgânico, forneceu por combustão. Quando fala isso, ó, é porque reagiu com oxigênio. O que foi que ele forneceu? Ele forneceu CO2 ó, e forneceu água. Aí o que a questão fala é o seguinte: de onde veio o O2? O O2, ó. De onde veio o oxigênio? Todo o oxigênio veio somente do O2, ó, certo? E o resto veio somente daqui, ó. Então eu coloquei O, né? Ficou ruim aqui, só para a gente não, ó, composto orgânico, certo? Pronto. Desse negócio aqui, ó, veio todo o carbono e veio todo o hidrogênio, ou seja, trata-se de um hidrocarboneto, tá? Trata-se de um hidrocarboneto. Qual é o hidrocarboneto? É um butano, metano, etano, propano? Isso a gente vai descobrir agora. Como? Imagine que tenha 20 gramas de carbono aqui, certo? Então esses 20 gramas eles estão lá, vieram tudo de lá, desse composto aqui, ó. Tem 30 gramas de hidrogênio, veio tudo daqui também, certo? Então a gente tem que fazer uma continha, né? Essa continha que você aprende lá no primeiro ano, onde você vai descobrir os índices e aí você chega na sua fórmula molecular original, do composto original, né? Então vamos lá, o que ele nos forneceu aqui, ó? Ele falou para a gente que foram gerados 1.584 gramas de CO2, certo? Então você coloca aqui, ó, 1.584 gramas de CO2. Ó, vamos lá. Cada mol, olha só, cada mol de CO2, vamos lá, ó, eu tenho CO2. Aqui eu tenho apenas um
carbono, né? Então vamos lá, dentro desse CO2, né? Quanto que é a massa molecular do CO2? Olha que lá na tabelinha da UES, ela não dá a tabela periódica completa, né? Ela dá a tabela periódica só com os elementos químicos que vão ser utilizados. Então você vai calcular a massa molecular e você vai achar que o CO2 tem o quê? 44 gramas por mol, certo? Só que dentro desses 44 gramas de CO2, 12 são de carbono, né? 12 são de carbono. Beleza, mas quanto que eu tenho ao total? Quanto que eu tenho ao total? Eu tenho 1.584. Então você pode fazer de várias formas. Por exemplo, ó, eu posso dizer que 12 gramas de carbono, que é o que eu quero saber, estão em 44 gramas de CO2. Se eu multiplicar pelo valor total de CO2, 1.584 gramas de CO2. Eu posso fazer isso aqui. E esse cálculo aqui vai me dar o resultado total de quê? Da quantidade de carbonos. Certo? É uma forma de fazer. Beleza, Onias, mas aí eu não estou entendendo nada, eu só sei fazer por regra de 3. Mas aqui é a mesma coisa, certo? Então vamos fazer logo pela regra de 3 que a maioria está mais habituada a fazer. Tá? Então vamos lá. Só para a gente deixar isso aqui, ó. Vamos deixar no cantinho assim, ó. Massa molar do CO2, 44 gramas. Deixa eu só ver se eu afasto essa mesinha mais para cá, galera. Dá mais espaço que eu estou bem prensado aqui. Agora vai, ó. 44 gramas por mol, certo? Então você faz assim, ó. Dentro desses 44 gramas por mol você tem assim, ó, 12 gramas de carbono estão em 44 gramas de CO2, beleza? Só que eu quero saber quanto que vai ter nessa massa que foi gerada nessa reação, né? 1.584, né, de CO2. Ó, fazendo essas continhas aqui, ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse, você vai ter que o x vai dar igual a, deixa eu ver aqui as continhas que eu já fiz, 432 gramas de carbono, tá? 432 gramas de carbono. Vamos para o hidrogênio, ó, separar aqui. O que é que eu tenho? A massa molar, ó, massa molar do H2O vai dar igual a 18. Maria, 18 gramas por mol, né? Quanto que eu tenho aqui de hidrogênio? Eu tenho 2 hidrogênios. Aí você sabe que cada hidrogênio é igual a 1 grama por mol, tá? Então vamos lá, fazendo do jeitinho que a gente fez do outro lado. Ó. Eu tenho 2 hidrogênios, né? Na verdade, 2 hidrogênios não, vou fazer logo pela massa, né? Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 gramas, né? 2 gramas de hidrogênio em 18 gramas de água, tá? 2 gramas de hidrogênio e 18 gramas de água. Quanto é que eu vou ter nessa massa total que foi gerada aqui de 864? Tá? 864 gramas. Aí esse vezes esse vezes esse, você vai ter que o seu X vai dar igual, sabe quanto? 96 gramas. Aqui, ó, 96 gramas. Beleza? Então você tem isso daqui, ó. 432 e 96. Quer dizer, se eu somar os dois, eu vou ter a massa molecular total desse meu hidrocarboneto que sofreu a combustão, tá? Então, somando os dois, ó, eu vou ter uma massa total de 528 gramas. Por isso que eu fiz aqui no meu papelzinho do lado aqui para eu pescar, tá bom? Para adiantar mais o processo.
Aí o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho o seguinte, eu tenho a massa total, né? 528 gramas, tá? Já tem uma massa separada de cada um, né? O que é que falta agora? Olha só, o que falta agora é eu contabilizar e descobrir a fórmula mínima, certo? A fórmula mínima para descobrir, para entender o que é que foi queimado nessa reação, tá? Para descobrir a fórmula mínima, eu tenho que calcular a quantidade de mols de tanto de carbono como de hidrogênio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, número de mols de carbono, quanto que vai ser, certo? O que a gente tem aqui, ó? 432 gramas de carbono, tá? 432 gramas de carbono, eu vou dividir pela massa do carbono. Então, ó, 432 dividido por 12, tá? Que se você fizer as continhas rapidinho vai dar 36, beleza? Quando eu fizer aqui o número de mols do hidrogênio, 96, esse aqui é o mais difícil, né? 96 dividido por 1. 96 dividido por 1 vai dar 96. O que acontece aqui? Eu vou agora simplificar no... Eu vou pegar e simplificar aqui, escolher um número para simplificar. Pelos menores valores inteiros, ó. Então, se eu pegar, o que é que eu posso fazer? Se eu consigo dividir tanto o 36 pelo 96 por 12, que é o maior número que eu tenho aqui para poder simplificar, né, eu vou chegar aos menores valores inteiros. No caso aqui, ó, se eu dividir por 12, que eu vou chegar a 36, ou vou chegar a 3. Se eu dividir isso aqui por 12, eu vou chegar a 8. Então pronto, ó. Esse aqui vai ser o meu menor, os menores valores inteiros que eu consigo obter, né, fazendo uma divisão pelo mesmo valor. O que é que isso significa? Significa que eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa quantidade de mols para o carbono e essa quantidade de mols para o hidrogênio. Então eu vou ter uma fórmula molecular mínima aqui, C3H8, tá? C3H8, onde que ele vai entrar? Vai entrar aqui, ó. Onde que ele vai encaixar? Vai encaixar aqui na letra D, que é o único que fala que tem 3 carbonos, ó, prop. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4, certo? Então eu tenho aqui a fórmula mínima, né, desse composto C3H8. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Que nós temos aqui, ó, um recipiente vazio pesando 70 gramas, é cheio com oxigênio e seu peso aumenta para 72 gramas. Então, ó, presta atenção. Tu tem aqui um recipiente que tem 70 gramas. Aí eu vou somar com oxigênio. E ele vai pesar 72 gramas. Tranquilo, né? Depois ele é esvaziado, ou seja, volta para os 70, né? E aí, ó, volta para os 70. E aí eu vou encher com outro gás. Esse outro gás aqui é o meu X, né? É o meu X. Eu vou encher com outro gás, que ele não diz qual é, e ele vai para 71,75 gramas. Sabendo-se que o número de mols dos dois gases dentro do recipiente são iguais, então olha só, presta atenção.
ele fala que o número de mols de O2 é igual ao número de mols desse gás X aí, ó, que eu não sei qual é. Ele pede, assinale a opção que apresenta corretamente o nome desse último gás, tá? Então isso aqui é a base para você resolver essa questão. Porque, olha só, se ele está dizendo que o número de mols é igual, aí a gente vai partir para a seguinte situação. Ó, lembra que número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu posso modificar isso aqui por isso aqui. Certo? N é igual a M sobre MM. Então, eu vou ter aqui a massa do oxigênio, ó, sobre a massa molecular do oxigênio. Aqui eu vou ter a massa do gás X sobre a massa molecular desse gás X. A massa do oxigênio quanto é? É só você pegar aqui, ó. Se o recipiente pesava 70, quando entrou o oxigênio foi para 72, então a massa do oxigênio vai ser o quê? 2 gramas, certo? Qual a massa molecular? A massa molecular do O2, cada oxigênio é 16. Então, isso você pegar na tabelinha lá no começo da prova, né? Então, o O2 vai ser igual a quanto? 32, né? 32 gramas. Então, eu tenho 32 gramas. Beleza. Aqui, o que é que vai acontecer? Eu não sei ainda qual é a massa molecular, ou a massa molar do gás X. Porque se eu soubesse, eu já faria aqui, né, as contas para cada um descobriria. Mas eu sei que a massa, né, a massa simples, né, vamos falar assim, é de 1,75, tá? Então pronto, ó, o que é que vai acontecer aqui? Você vai simplesmente fazer aqui o meu pelos extremos, tá? Vamos trazer isso aqui para cá, ó. Então você vai para cá, né? Vamos trazer para cá e vai ficar assim, ó. Vamos simplificar isso, né? 2 por 2, 1, aqui vai dar 16. Então você vai ter, ó, multiplicando tudo, a massa molecular, a massa molar, né, do gás X vai ser igual a 16 vezes 1,75. Certo? Para quem não pegou, eu simplifiquei aqui, ó, por 2 e por 2. Aqui deu 1, aqui deu 16, certo? 16,175. Multiplicando isso aí, pessoal, vai dar, sabe quanto? Vai dar 28. Então isso aqui, ó, vai dar 28 gramas. Presta atenção agora o que é que você tem que fazer. Ó. Tem que fazer isso aqui. Ó. Dióxido de carbono é CO2. Certo? CO2, pessoal, eu já tenho, ó, 12 do carbono mais 32 aqui do O2. Ó. Então aqui já dá quanto? Ó? Já dá 44. Certo? A letra B, monóxido de carbono. Olha só, tenho 12 do carbono mais 16 do oxigênio, que vai dar quanto? 28, que é a nossa resposta. Letra B. Belezinha? Era assim que tinha que fazer. Bora lá? Olha só, questãozinha 52 da prova número 1 da UES 2023.2, aplicada no dia 30, acho que é, né? 30 de fevereiro, março, abril, 30 de abril. Berilândia, um distrito de Quixeramobim, no Ceará, além da extração de berílio, olha só, isso daqui é para ficar de olho. Por quê? Porque nós temos aqui extração de substâncias que as pessoas nem sabem. Um município chamado Berilândia, que extrai berílio. Nós temos o município de Santa Quitéria, onde é uma fonte que está aí
o pessoal tentando montar aí uma indústria de extração de compostos radioativos, né? Então tem que ficar de olho nessas notícias aí. Então vamos lá. Berilândia, no distrito de Quixeramobim, além da estação do berílio que lhe deu o nome, é conhecida pela mineração de feldspato, quartzo, mica, gemas, águas marinhas, turmalinas, epudomene e petalita. Esses dois últimos são minérios de lítio que foram descobertos pelo químico mineralogista político José Bonifácio de Andrada e Silva. Diante das informações, analise as proposições a seguir, tá? Ele fala assim, ó, lítio 7 pode ser convertido em berílio 7 pela emissão de uma partícula beta. Presta atenção, seguinte, ó, aí tá misturando radioatividade, um monte de coisa, né? Ó, eu tenho a partícula alfa, certo? Tenho a partícula beta e tenho a partícula gama, certo? Aqui é só energia, né? Aqui é só energia. Partícula beta, ó, tem carga -1 e massa 0. Partícula alfa, carga 2 e massa 4. Então, o que acontece quando eu emito uma partícula... Cadê, pai? Uma partícula beta. Eu tenho o surgimento de um elemento químico com um número atômico maior, e só que a massa igual ao que lhe deu origem. Vamos fazer aqui? Se eu pegar, por exemplo, o que ele está pedindo aí, o berílio, tá? Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui o berílio, ó, tem um berílio. Se você for lá na tabelazinha fornecida pela faculdade, né? Pelo vestibular aí, ó, você tem, ó, berílio vai ter aqui 3, né? E a massinha 7, tá? Berílio. O que é que vai acontecer? Ele vai emitir partícula, o que é que ele quer? Partícula beta, né? Partícula beta. Se a partícula beta não leva embora nada de massa, então a minha substância que eu vou produzir aqui, X, ela vai continuar com essa massa 7. Só que, como a carga é negativa, aqui eu vou precisar de um 4, né? Porque o meu balanço aí balanço das contas, balanço das cargas, balanço das massas, balanças dos números aí, né? Presta atenção. Aqui, ó, somatório aqui vai dar 7, aqui vai dar 7. Ok. Somatório aqui, ó, 3, menos 1 com 4, 3. Tá ok. Por isso que tem que aumentar. Aí quando você vai na tabela periódica, quem é que tem o número atômico igual a 4? É justamente o rapaz lá, que eu tô trocando as bolas aqui, né? Deixa eu trocar aqui antes para não precisar editar nada. Aqui, ó. Na verdade aqui é o que? O lítio, ó, lítio, né? E aqui quem vai ser esse? Vai ser o berílio, certo? Lítio, ó, número de prótons 3, berílio, número de prótons 4. E é o que ele fala aqui, tá? Então aqui tá corretíssimo, beleza? O hidreto de berílio é o único composto desse metal que tem natureza molecular. Ele está falando o seguinte, ó, berílio H2, tá? Berílio H2. Ó, por que que tá errado? Porque ele falou que era o único, certo? Só que eu vou ter o berílio Cl2 também. Aí alguém deve estar se perguntando, mas professor, eu tinha acertado essa daí por outro motivo. Porque ele falou que era de natureza molecular. Aí eu sei que tem muita gente que acertou errando. Porque tem uma galera que vai mostrar essas coisas aqui para vocês e esquece de falar que eu tenho aqui, ó, o grupo 1 da tabela periódica, o grupo 2, né? Aí você tem lítio, sódio, papapá, todo mundo aqui vai ser quem? Mais um, né? E aqui, ó,
berílio, magnésio, cálcio, né? Todo mundo aqui mais 2. Aí você diz que isso aqui, todo mundo aqui faz ligação iônica, né? Ligação iônica. E tá errado. Por quê? Porque o berílio... Ai, pessoal, toma vacina dessa gripe para não ficar como eu, tá bom? O berílio é uma exceção. Por quê? Porque a configuração eletrônica dele, certo? O, faltou a palavra agora. Faz com que ele faça ligações covalentes, diferente dos seus irmãos primos aqui, certo? Então ele forma compostos moleculares, né? Formar compostos moleculares é fazer ligação covalente. Mas aí qual é o problema, né? Tem muita gente que esquece de comentar isso ou então comenta e passa batido. Mas anota aí, ó. Por isso que é bom resolver questão, tá? Resolvendo questão você pega essas nuances, né? Esses detalhes. Melhor forma de estudar é resolvendo questão. Então, muita gente acertou errando, né? Mas porque isso aqui está certo, essa parte aqui está certa, o que está errado é só isso aqui, ó, certo? Mas enfim, a gente não vai marcar essa daqui, né? Ó, corta essa daqui, beleza? E aí já tem uma estratégiazinha de resolver questão, porque olha só, se a letra 1 está correta e a letra 2 está incorreta, você já eliminaria esta, você já eliminaria esta, você já eliminaria esta, marcaria essa daqui e passava para a próxima voado, certo? Voado. Não tinha mal o que fazer. Mas aqui, como a gente está estudando, a gente vai fazer devagarinho, né? Mas aprenda a resolver questões. Isso aqui você vai marcar e já ia se embora para outra questão, meu filho. É óbvio que seria a letra D, tá bom? Não tinha mal que... Você não tem que provar cada item, não. Você tem que marcar a resposta certa. Tá certo? E como aqui ficaria impossível você ficar em dúvida em alguma, vá-se embora, vaza, tá? Aqui, ó, o que ele fala na 3, ó? Mica, feldespato e quartzo são componentes do granito. Sim, corretíssimo. As pedras preciosas e os cristais formaram-se na natureza por cristalização fracionada. Corretíssimo. O cloreto de berílio apresenta geometria angular? Jamais, porque olha só, cloreto de berílio, tá? Só tem 2 elétrons aqui para compartilhar. Aí vem o cloro para cá. Aí vem outro cloro para cá. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. O que é que ele vai fazer com o angular? É linear, meu filho, ó. Linear, tá? Isso aqui tá errado. Agora isso aqui tá certo, ó. Hibridação SP. Por quê? Só tem, ó, uma ligação, 2 ligações. Então, SP. Se fosse 3, Anies, SPP, ou seja, SP2. Se fosse 4, SPPP. Uma ligação, 2 ligação, 3 ligação, 4 ligação. Então seria o que? SP3. É assim que você faz. Beleza? Vamos para frente? Ah, tá aí, ó. Questãozinha da UES 2023.2, questão 53, gabarito número 1, questãozinha cansativa, decoreba, viu? Decoreba, e só para quem resolve assim uma cacetada de questão de balanceamento que resolve essa daqui. Já botei aqui embaixo o reaçãozinha não balanceada do dicromato de potássio. Tá aqui esse rapaz, ó, dicromato de potássio. Usado na produção de corantes, vidros e colas, reage com ácido clorídrico. Tá aqui. Aí produz, ó, cloreto de cromo 3. Ó, tá aqui, ó, cloreto de cromo 3. Certo? Que mais? Cloreto de potássio. Tá aqui, cloreto de potássio. Água. Tá aqui a água. E o cloro. Tá aqui o cloro. Tá, o que eu vou fazer agora? Você vai balancear. Aqui, presta atenção. Não é não é algo tão difícil. Infelizmente,
Se você não se deu o trabalho de fazer questões desse tipo, você não vai saber nem para onde é que vai. Mas olha só, preste atenção. Procure aqui elementos químicos, essa aqui é a mais demorada. Procure aqui elementos químicos que aparecem só uma vez, por exemplo, ó, potássio, aqui e aqui. Então, se aqui tem 2, lasque um 2 bem aqui, ó. Não tem para onde correr. Cromo, tem 2 aqui, meta um 2 bem aqui, ó. Não tem para onde correr. Oxigênio, só tem um aqui, ou só tem 7. Meta o 7 bem aqui, ó. 7. Acabou-se. Aí tem esse caboclo aqui que não, a gente não sabe o que é que ele tem. Aí você vai fazer aquele balanceamentozinho por oxirredução, que é uma besteirinha também que você aprendeu lá com o seu professor de química, né? Que ele fala o seguinte, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu estou querendo descobrir aqui o cloro, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, você sabe que aqui é menos 2, vamos fazer de cabeça aqui, ó, menos 2 vezes 7 dá menos 14, pronto, menos 14. Aqui é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Então, ó, 2 menos 14 sobra quanto? Menos 12. Para zerar esse menos 12, eu preciso do mais 12, né? Então, vou colocar o mais 6 bem aqui, ó. Pronto. Pego mais 6, 2 vezes mais 6 dá 12, zerou, ficou a coisa mais linda. Aí eu vou lá do outro lado, ó. Aqui é menos 1, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Então aqui eu vou precisar que seja quanto? Mais 3. Vamos apagar esse monte de coisa aqui. Cadê meu pincel, meu apagador? Vou apagar esse monte de coisa aqui, ó. Deixar só o que eu quero. Pronto. Aí eu sei que o cromo saiu de mais 6, foi para mais 3. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Ó, acaba saiu de 6 e foi para 3. Não está reduzindo, não? Então é redução. Eu não sei porque que o pessoal confunde isso aqui. Então é redução. Tá? Redução de quanto, né? Você saiu de 6 para mais 3, a redução aqui, a diferença, o meu delta foi de quanto? De 3. Aí tu procura aqui, ó. Aqui nesse cromo tem um 2, aqui nesse cromo tem um 1. Tu bota o maior. Então, ó, vezes 2 dá igual a 6. Pronto. Vamos agora para onde? Vamos agora para cá, ó. Tá vendo esse HCl? Ó? Aqui é mais 1. Então aqui obrigatoriamente vai ser menos 1. E quando for substância simples, diz aí, bota aí nos comentários. Quando for substância simples é quanto? É 0, né? Então aqui é 0. Então, ó, saiu de menos 1, foi para 0. Meu Deus, olha só, saiu de menos 1 e aumentou para 0. Então sofreu uma oxidação. Desceu, reduziu. Aumentou, oxidou. Então aqui sofreu uma oxidação. Ó, oxidação. Certo? Sofreu uma oxidação. De quanto é a transferência eletrônica aí, né? Menos 1 para 0 é só 1. Ó. Então meu delta aqui, ó, delta vai ser 1. Aqui tem 1 e aqui tem 2. Então eu multiplico pelo maior que é 2, vai dar igual a 2. O que eu faço agora? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou dividir esse aqui por 2, vai dar 1. Esse aqui por 2, mesmo número, né? Aí vai dar 3. Pronto. Aí eu inverto, certo? Aí eu inverto. Esse aqui não é do cromo e esse aqui não é do cloro, então eu troco, tá? O que era do cloro eu jogo pro cromo, ó. Onde é que tem cromo? Aqui, só que aqui já tem o coeficiente 2, ó. Então eu vou botar bem aqui, ó. Botar bem aqui, botar de vermelhinho que é para ficar, botar de roxo, que é para ficar diferente, ó. 1, tá? E esse 3 que era do cromo agora vai pro cloro, então ele vai para cá, ó. 3. Eita! Meia hora depois eu cheguei no balanceamento. Aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Dica. Essa questão aqui, você deixa um asterisco bem grande aqui, ó. Né? Você olha assim,
você já matou a parada. Tem que balancear, depois que você balancear, você consegue acertar a questão, deixe para depois. Deixe para depois, porque apesar de você saber fazer, você vai levar muito tempo. E aí você está deixando de fazer outras questões que é só bater o olho e marcar, né? Mas aí você volta e resolve ela, tá? Vamos lá. O que é que ele está perguntando aqui, ó? Por que eu fiz esse balanceamento, né? Porque ele está perguntando a soma dos coeficientes da equação balanceada. Então não tem como você fazer isso sem escrever, né? Então somando aqui, ó, 1 mais... Vixe, tá faltando um negócio aqui. Ó, esquecemos. Sabia que a gente esqueceu, ó? Eita. Ó, não, mas aqui, aqui tá fácil, ó. 7 vezes 2 dá 14, né? Só tem aqui hidrogênio aqui, só tem hidrogênio lá. Então aqui é 14 também. Oi, beleza. Então vamos lá. 1 mais 14 dá 15. Mais 2 dá 17. Mais 2 dá 19, né? Será que tá certo isso, hein? Se eu fiz aqui nas minhas contas direitinho aqui. Tá. De novo, vamos lá. 1 mais 14 dá 15. Aqui com 2 dá 17, 19, 22 e com 7 dá quanto? Ó? Dá 29. Ó, 29. E os filhos da mãe botam um negócio bem pertinho, né? Isso aqui é sacanagem, viu? Tá? Então tá errado. Ó, o agente oxidante. Pessoal, o agente oxidante é aquele que sofre redução e o que causa oxidação, tá? Então, quem é o agente oxidante? O agente oxidante é o dicromato de potássio, não é o cloreto de hidrogênio. O cloreto de hidrogênio ele vai ser o agente redutor, ele está sofrendo oxidação, tá? Então, aqui está errado também. O cromo ganha elétrons e sofre redução. Vamos ver, ó. O cromo sai de 6 e vai para 3. Ó, se ele sai de mais 6 e vai para mais 3, ele ganhou, ele recebeu, ó, 3 elétrons, certo? E sofre redução, então está aqui nosso item bonitinho, letra C. Só para terminar, o coeficiente do ácido clorídrico é 12. Cadê o ácido clorídrico? Cadê? Não, é 14, ó. 14. Belezinha? Isso aí, vamos lá. Questão 54 da UES 2023.2, olha só, prova 1, sulfato de cobre pentaidratado. Você sabe fazer o sulfato de cobre, mas não sabe fazer o pentaidratado? É só multiplicar por 5 águas. Ó. E está feita a sua molécula que você não sabia, né? Tem ação fungicida e é empregado para o controle de fungos em frutas e hortaliças. Cálculo de concentração, tá? Ele pede, ó, e é o basicão aqui, gente, ó. A massa em gramas de sulfato de cobre pentahidratado, a massa desse cara aqui, para produzir 100 ml de uma solução de concentração 0,2 mol por litro. Ó, bem simples, viu? Bem simples mesmo, nada de espetacular não. Vamos lá, como é que você calcula isso aqui, né? Você tem aqui massa molar é igual a número de mols sobre volume em litros. Tranquilo? Aí você sabe que o número de mols é massa. Eu falei o quê, hein? Falei massa molar, né? Concentração molar, isso aqui, viu? Concentração molar. Massa sobre massa molar. Aí eu substituo aqui, ó. Ó. Eu pego isso, jogo aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Massa sobre massa molar vezes o volume em litros. Certinho? Então o que, é que ele está querendo? Ele está querendo justamente isso aqui, ó. Ele quer somente isso aqui, ó.
Ele quer somente isso aqui. Só que aí tem um detalhe, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pintar aqui de outra cor. Eu tenho a concentração? Tem. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a massa molecular, a massa molar? Tenho, mas não fiz, né? Vai aparecer bem aqui, ó. Certo? Eu tenho o volume? Tenho. Tá aqui. Professor, mas o volume é em litros. Certo. Para você chegar na prova da UES, é obrigatório saber que 100 ml vai ser 0,1 litros. Pronto. Então eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então só falta calcular a massa molar. Como é que você vai? Você vai lá na tabelinha que tem no começo da prova. Aí você vai ver que o cobre, ó, o cobre, deixa eu ver quanto é que veio aqui o cobre. Eu não lembro o valor do cobre, deixa eu ver. Não estou lembrando. Aqui é 32, né? Aqui é 4 vezes 16, eu não estou lembrando o valor do cobre. Sei que esse valor total aqui, somando tudo, vai dar 159,5. Mas tudo tem lá na tabelinha no início da prova da UES, né? No início da prova de Química, certo? Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 18, né? 5 vezes 18. 5 vezes 18. Ai, ó, volta aqui, ó. 5 vezes 18, certo? Esse valor total aqui vai ser a sua massa molar, certo? Que vai ser, ó, 249,5 gramas por mol. Pronto, pessoal. É só substituir agora, ó. Como eu quero isso aqui, eu vou isolar isso aqui, ó. O que é que eu faço? Eu jogo isso aqui tudo para cá, né, ó. Jogo isso aqui tudo para cá, vai ficar assim, ó. Massa vai ser igual a essa concentração molar vezes toda essa galera aqui, ó. Massa molar vezes volume. E aí vai ficar quanto? Ó? Vai ficar quanto? Vai ficar quanto? Ó? Quem é esse aqui? Aqui, ó. 0,2. Ó, 0,2. Quem é essa massa molar? Ó, 249,5. E o volume 0,1. Tá? Belezinha? Aí, claro, né? Vamos fazer aqui devagarinho para dar umas dicas para quem não está habituado nisso aqui, né? Olha só, 0,2, ó, se você tiver... eu sempre gostei de fazer assim, ó, 0,2 é igual a 2 vezes 10 a menos 1, certo? Aí bota aqui, ó, 249,5. 0,1 é igual a 1 vezes 10 a menos 1, certo? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? Então aqui você vai ter, na verdade, ó, 2 vezes 249, ó, 249,5 vezes 2. Essa continha aqui você sabe, né? Ó, que dá 10, 18, 19, né? Bota 9, vai 1. 2 vezes 4, 8 com 9. E aqui, ó, 449. Baixa a vírgula, né? Então vai ficar 449. Só que olha aqui, ó, que legal. 449 vezes 10, ó, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. Então essa vírgula anda, ó, 1, 2. Então a massa vai ser 4,49 gramas, beleza? 4,49. Ai, Jesus, eu fiz a conta certa aqui, ó. 499 e botei 449 aqui, ó. Certo? 499, letra A. Show? Tranquilo? Beleza? Essa aí é tranquilinha também, né? Nada de muito dificultoso não, tá? E é isso. Terminamos aqui. Um abraço para você que acompanhou. Espero que eu tenha ajudado.